Você já parou para pensar por que tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia e continua quebrada, enquanto outros trabalham menos e ficam cada vez mais ricos? A resposta está na Bíblia. E eu vou te mostrar exatamente o que os livros sagrados ensinam sobre riqueza que ninguém te contou. Eu sou Robert Kiyosaki. Passei décadas estudando como o dinheiro realmente funciona. E o que descobri nas Escrituras mudou completamente minha vida financeira. A Bíblia não ensina você a trabalhar mais. Ela ensina você a trabalhar de forma inteligente. E se você continuar nesse ritmo de trocar tempo por dinheiro, pode esquecer a ideia de ficar rico. Hoje você vai entender por que parar de trabalhar pode ser a melhor decisão financeira da sua vida. Vou te dar um dado que vai te chocar. 95% das pessoas trabalham a vida inteira e morrem sem deixar praticamente nada de herança. Lembrando, se você quiser acesso a mais de 100 livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece e muitos outros best-sellers por apenas R$10, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. 5% controlam mais riqueza do que todo o resto da população somado. Por quê? Porque essas pessoas entendem um princípio bíblico fundamental que os pobres ignoram completamente. A Bíblia fala em Provérbios: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha que interessante. A Bíblia já te avisava há milhares de anos que ser empregado é ser servo. Quando você trabalha por dinheiro, você é escravo do dinheiro. Mas quando o dinheiro trabalha para você, aí sim você é livre. Deixa eu te explicar o que significa realmente parar de trabalhar. Não é sentar no sofá e esperar dinheiro cair do céu. Isso é preguiça, e a Bíblia condena. Parar de trabalhar significa parar de trocar suas horas por dinheiro. Parar de vender seu tempo, que é o seu ativo mais valioso e não renovável. Todo minuto que você trabalha por um salário é um minuto que você nunca mais vai ter de volta. E o pior, você está trocando esse minuto por uma quantia limitada de dinheiro que mal paga suas contas. Em Eclesiastes está escrito: de que serve ao homem todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A Bíblia já questionava isso há 3.000 anos. O problema é que te ensinaram desde criança que você precisa estudar, tirar boas notas, conseguir um emprego estável e trabalhar duro por 30, 40 anos até se aposentar. Isso é a maior mentira que já te contaram. Sabe quem inventou esse sistema? O sistema educacional criado para formar empregados, não empreendedores. A Bíblia ensina algo completamente diferente. Em Mateus, Jesus conta a parábola dos talentos, onde o servo que multiplicou o dinheiro do patrão foi recompensado, mas o que apenas guardou foi punido. A mensagem é clara. Deus quer que você multiplique, não que você apenas preserve ou troque tempo por dinheiro. Trabalhar mais não multiplica nada, apenas te deixa mais cansado e mais pobre. Aqui vai outro princípio bíblico que os ricos entendem e os pobres ignoram: alavancagem. Em Provérbios diz: prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Traduzindo: construa sistemas primeiro, colha os frutos depois. Os pobres fazem o oposto. Eles trabalham duro todo dia, sem nunca construir nada que gere renda passiva. Eu construí negócios, investi em imóveis, criei ativos que geram dinheiro enquanto eu durmo. Enquanto você está lendo isso agora, meu dinheiro está trabalhando para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. A Bíblia fala muito sobre semear e colher, e esse é outro princípio que a maioria das pessoas não entende. Em Gálatas está escrito: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas olha o que as pessoas fazem. Elas semeiam tempo e esforço em empregos que não levam a lugar nenhum, e depois reclamam que não colhem riqueza. Você não pode semear emprego e esperar colher liberdade financeira. Não funciona assim. Se você quer colher riqueza, precisa semear investimentos, ativos, negócios que se multiplicam.
Um emprego paga você uma vez pelo seu trabalho. Um ativo paga você infinitamente. Qual semente você está plantando? Vou te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. Conheci dois irmãos, ambos inteligentes, ambos trabalhadores. Um escolheu ser médico, o outro escolheu ser investidor. O médico trabalhava 70 horas por semana, ganhava bem, mas trocava cada hora do seu dia por dinheiro. O investidor trabalhava talvez 10 horas por semana, administrando seus negócios e investimentos. Adivinha quem ficou mais rico? O investidor tinha 10 vezes mais patrimônio porque entendia a alavancagem. Ele usava o dinheiro de outras pessoas, o tempo de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas para construir riqueza. A Bíblia chama isso de mordomia. Administrar recursos sabiamente. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que você precisa aceitar. Seu emprego é uma armadilha. Parece seguro, parece confortável, mas é uma ilusão. Em Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O caminho do emprego parece seguro. Todo mundo faz isso. Seus pais fizeram. Seus professores recomendaram. Mas o fim desse caminho é você chegar aos 60 anos quebrado, dependendo de aposentadoria que mal paga as contas, sem opções, sem liberdade. Eu vi isso acontecer com milhões de pessoas. Trabalharam a vida inteira, fizeram tudo certinho e terminaram pobres. Por quê? Porque seguiram o caminho errado. A verdadeira riqueza vem de ativos, não de salário. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios. A riqueza que vem do trabalho logo se esvai, mas quem a junta aos poucos a aumenta. Repara, não diz que a riqueza vem do trabalho duro, diz que esse tipo de riqueza se esvai. Por quê? Porque você está sempre na corrida de rato, sempre trocando tempo por dinheiro. Mas quando você junta aos poucos através de investimentos, de ativos que se valorizam e geram renda passiva, aí sim sua riqueza cresce exponencialmente. Eu não fiquei rico trabalhando duro, fiquei rico investindo inteligentemente e criando sistemas que trabalham para mim. Deixa eu te explicar a diferença entre ativo e passivo, porque isso é fundamental. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Sua casa onde você mora. Passivo. Um imóvel alugado que gera renda. Ativo. Seu carro. Passivo. Ações que pagam dividendos. Ativo. Os pobres acumulam passivos pensando que são ativos. Compram casa grande, carro caro, e depois ficam presos trabalhando para pagar as contas. Os ricos acumulam ativos primeiro, e depois os ativos pagam pelos luxos. Em Provérbios: o preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Diligência não é trabalhar mais horas, é trabalhar com sabedoria. A Bíblia também fala muito sobre tempo, e tempo é seu recurso mais valioso. Em Efésios diz: remira o tempo porque os dias são maus. Você não pode recuperar tempo perdido. Cada ano que você passa num emprego trocando tempo por dinheiro é um ano que você nunca mais vai ter. E o pior é que seu tempo vale cada vez menos conforme você envelhece. Quando você é jovem, tem energia, saúde, criatividade, mas você está usando tudo isso para enriquecer o dono da empresa onde trabalha. Quando chegar aos 60, seu tempo vai valer ainda menos porque você não vai ter mais a mesma energia. Por isso você precisa construir ativos agora, enquanto ainda tem tempo e energia. Outro princípio bíblico crucial: multiplicação através de outras pessoas. Jesus tinha 12 discípulos que multiplicaram sua mensagem. Você precisa ter pessoas trabalhando para você, não você trabalhando sozinho. Em Provérbios: onde não há bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Traduzindo: você precisa de ajuda para ter abundância. Um homem sozinho, por mais que trabalhe, tem capacidade limitada. Mas quando você tem 10, 20, 100 pessoas trabalhando nos seus negócios, sua capacidade de gerar riqueza multiplica exponencialmente. Os pobres trabalham sozinhos. Os ricos constroem equipes e sistemas.
Vou te revelar algo que pode mudar sua vida hoje. A diferença entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é quando você trabalha e recebe. Pare de trabalhar, para de receber. Renda passiva é quando você recebe independentemente de trabalhar ou não. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Olha que interessante. Não diz que ele vai trabalhar a vida inteira. Diz que ele lavra, prepara, planta e depois colhe. O trabalho inicial gera frutos contínuos. Isso é renda passiva. Eu passei anos construindo negócios e investimentos que agora geram dinheiro sem minha presença. Esse é o verdadeiro caminho para a riqueza. Agora deixa eu destruir uma crença limitante que está te mantendo pobre. A ideia de que ganhar dinheiro sem trabalhar é errado ou imoral. A Bíblia nunca disse isso. O que ela condena é preguiça, não renda passiva. Em Provérbios, o preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Ser diligente significa ser inteligente, estratégico, construir sistemas. Eu trabalho muito, mas não trabalho trocando tempo por dinheiro. Trabalho construindo ativos, estudando investimentos, criando negócios. Isso requer mais inteligência do que simplesmente bater ponto todo dia. E os frutos são infinitamente maiores. Não confunda trabalho inteligente com preguiça. A questão dos impostos é outro ponto crucial que a Bíblia aborda e que separa ricos de pobres. Jesus disse: "Dai a César o que é de César." Mas olha que interessante. Os ricos sabem jogar pelas regras de César de forma inteligente. Empregados pagam os impostos mais altos porque não têm como fugir. O imposto é descontado na fonte. Empresários e investidores pagam muito menos porque conhecem as leis e usam corporações, investimentos e deduções legais. A Bíblia não diz para você ser trouxa e pagar mais impostos do que precisa. Diz para você ser sábio como serpente e manso como pomba. Sabedoria financeira inclui sabedoria tributária. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você ganha R$ 5.000 por mês como empregado. O governo leva uns 1.500 em impostos antes do dinheiro chegar na sua conta. Te sobram 3.500 para viver. Agora imagine que você tem uma empresa que fatura 5.000 por mês. Você paga suas despesas primeiro, gastos com escritório, equipamentos, viagens de negócios, e só depois paga imposto sobre o que sobrou. Além disso, as alíquotas são menores. Você pode terminar com 4.500 no bolso do mesmo faturamento. A diferença? Conhecimento. Os ricos estudam as regras do jogo financeiro. Os pobres apenas jogam sem entender. A Bíblia também fala sobre mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Em João: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Deus quer abundância para você, não pobreza. Mas a maioria das pessoas tem mentalidade de escassez. Acham que dinheiro é limitado, que para alguém ganhar outro tem que perder. Isso é mentira. Riqueza é criada, não tirada de ninguém. Quando você cria um negócio que resolve problemas, você cria valor, cria riqueza. Quando você investe em ativos que se valorizam, você participa da criação de riqueza. A mentalidade de que trabalhar mais é a solução é uma mentalidade de escassez. A mentalidade de criar sistemas é mentalidade de abundância. Outro ponto fundamental: educação financeira versus educação tradicional. A Bíblia fala em Oséias: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento." Que conhecimento? Conhecimento financeiro. O sistema educacional te ensina a ser um bom empregado, não um bom investidor. Te ensinam história, geografia, matemática básica, mas não te ensinam sobre fluxo de caixa, alavancagem, ativos, passivos, impostos, investimentos. Por quê? Porque o sistema foi criado para produzir trabalhadores, não capitalistas. Eu tive que aprender tudo isso fora da escola, estudando por conta própria, errando, testando. Essa educação financeira me fez milhões.
A educação tradicional teria me mantido pobre. Vamos falar sobre risco, porque todo mundo acha que ter um emprego é seguro e investir é arriscado. A Bíblia desmonta essa ideia completamente. Em Mateus, na parábola dos talentos, o servo que enterrou o dinheiro com medo de perder foi punido. O servo que arriscou e multiplicou foi recompensado. A verdade é que emprego é o mais arriscado de todos porque você depende de uma única fonte de renda. Se você é demitido, perde 100% da sua renda. Mas se você tem 10 fontes de renda passiva e uma delas acaba, você perde 10%. Qual é mais seguro? Diversificação é segurança. Dependência é risco. Os pobres colocam todos os ovos na cesta do emprego e chamam isso de segurança. A questão da dívida é outro princípio bíblico crucial. Provérbios diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Mas aqui está o segredo que os ricos sabem. Existe dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é pegar empréstimo para comprar passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Carro, televisão, roupas. Dívida boa é usar o dinheiro de outras pessoas para comprar ativos que geram renda. Eu uso dívida boa o tempo todo. Pego dinheiro emprestado do banco a 5% de juros para comprar imóveis que rendem 10%. O banco me empresta dinheiro para eu ficar mais rico. Os pobres pegam dinheiro emprestado para ficar mais pobres. Deixa eu te contar sobre a corrida de rato. A Bíblia fala em Eclesiastes: tudo é canseira, mais do que o homem pode expressar. Isso descreve perfeitamente a vida de quem trabalha só por salário. Você acorda cedo, pega trânsito, trabalha 8 horas, volta para casa cansado, paga as contas, sobra pouco ou nada, e no mês seguinte começa tudo de novo. É um ciclo infinito que não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque você está na corrida de rato. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você gasta, mais contas você tem, mais você precisa trabalhar. O único jeito de sair dessa corrida é parar de trocar tempo por dinheiro e começar a construir ativos que geram renda passiva. A Bíblia também ensina sobre paciência e construção gradual. Em Provérbios, a riqueza conseguida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumenta. Isso é fundamental. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas se você começar hoje a investir 10, 20% da sua renda em ativos, em 5, 10 anos, você vai ter uma base sólida de riqueza. O problema é que as pessoas querem resultado imediato, querem ficar ricas amanhã, então caem em esquemas, em promessas falsas. A verdadeira riqueza é construída tijolo por tijolo, investimento por investimento, ativo por ativo. Mas a maioria das pessoas não tem paciência para isso, então continua na corrida de rato a vida toda. Outro princípio que muda tudo: o poder dos juros compostos. Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo. A Bíblia fala sobre multiplicação e crescimento exponencial em várias parábolas. Se você investir R$ 1.000 por mês, com retorno de 10% ao ano, em 20 anos você tem mais de R$ 700 mil. Se você investir 2.000 por mês, tem mais de 1,5 milhão. Mas se você gastar esses 2.000 em coisas que não geram retorno, em 20 anos você tem 0. A diferença entre rico e pobre não é quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Eu conheço pessoas que ganham 20 mil por mês e são pobres, e pessoas que ganham 5 mil e estão construindo riqueza. Por quê? Mentalidade e escolhas. Vamos falar sobre alavancagem de tempo. A Bíblia diz em Provérbios: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias significa valorizar o tempo. Você tem 24 horas por dia, igual todo mundo. Bill Gates tem 24 horas, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. A diferença é como usamos essas horas. Se você usa suas horas trocando tempo por dinheiro, sua renda é limitada pelo número de horas que você pode trabalhar. Mas se você usa suas horas construindo sistemas, negócios, investimentos, sua renda não tem limite.
Eu posso ganhar dinheiro enquanto durmo porque construí sistemas. Você não pode porque vende horas. A questão da herança é outro ponto bíblico importante. Provérbios diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Mas como você vai deixar herança se tudo que você tem é um salário que para quando você para de trabalhar? Você precisa construir ativos que sobrevivem a você, que geram renda para as próximas gerações. Eu não quero deixar apenas dinheiro para os meus filhos. Quero deixar educação financeira, ativos que geram renda, negócios que continuam operando. Isso é verdadeira riqueza generacional. Os pobres deixam dívidas e problemas. Os ricos deixam ativos e oportunidades. Qual legado você está construindo? Agora vem a parte que realmente separa quem fica rico de quem fica pobre: ação. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que agiram. Abraão saiu da sua terra, Moisés enfrentou Faraó, Davi enfrentou Golias. Em Tiago diz: a fé sem obras é morta. Você pode ter todo o conhecimento financeiro do mundo, mas se não agir, não vai mudar nada. Quantas pessoas sabem que deveriam investir, que deveriam empreender, que deveriam sair do emprego, mas não fazem nada? A maioria. Elas ficam na zona de conforto, com medo, procrastinando. Enquanto isso, os ricos estão agindo, errando, aprendendo, ajustando, crescendo. Ação imperfeita é melhor que inação perfeita. O medo é o maior inimigo da riqueza. A Bíblia fala mais de 300 vezes sobre não ter medo. Não temas aparece repetidamente. Por quê? Porque o medo paralisa, impede você de agir, de crescer, de arriscar. Todo mundo que ficou rico teve que enfrentar medo. Medo de perder dinheiro, medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. Eu tive medo quando fiz meu primeiro investimento, quando abri meu primeiro negócio. Mas fiz mesmo assim. E errei muitas vezes, perdi dinheiro várias vezes. Mas aprendi, ajustei e eventualmente tive sucesso. Se você deixar o medo te controlar, vai morrer pobre. É simples assim. Vamos falar sobre a importância de mentores e conselheiros. Provérbios diz: onde não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa aprender com quem já conseguiu o que você quer. Eu tive mentores que me ensinaram sobre imóveis, sobre negócios, sobre investimentos. Economizei anos de erros e milhões de reais aprendendo com a experiência deles. Os pobres tentam descobrir tudo sozinhos ou seguem conselhos de outros pobres. Os ricos procuram mentores ricos e pagam pelo conhecimento. Invista em educação financeira, em cursos, em livros, em mentoria. Esse é o investimento com maior retorno que existe. Aqui vai uma verdade dura. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você anda com 5 pobres, vai ser o sexto. Se anda com 5 ricos, vai se tornar rico. A Bíblia fala em Provérbios: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Olha para o seu círculo de amizades. Essas pessoas falam sobre dinheiro, investimentos, negócios, crescimento? Ou falam sobre futebol, fofoca, reclamam do governo e do patrão? Se você quer mudar de vida, precisa mudar de círculo. Precisa estar perto de pessoas que pensam grande, que estão construindo riqueza, que vão te desafiar e te inspirar a crescer. A questão da mentalidade de empregado versus mentalidade de dono é fundamental. Empregados pensam: quanto vou ganhar? Donos pensam: quanto valor posso criar? Empregados querem segurança. Donos querem liberdade. Empregados trocam tempo por dinheiro. Donos constroem sistemas. A Bíblia fala sobre mordomia, sobre administrar bem os recursos. Deus não te deu talentos, habilidades e tempo para você desperdiçar num emprego medíocre. Te deu para você criar, construir, multiplicar. Quando você morre, Deus não vai te perguntar quanto você ganhou por mês. Vai te perguntar o que você fez com o que Ele te deu. E se a resposta for: trabalhei 40 anos num emprego, você perdeu sua missão. Então, resumindo tudo o que falamos aqui, a Bíblia nunca ensinou você a trabalhar mais para ficar rico. Ensinou você a ser sábio,
a construir ativos, a multiplicar recursos, a usar alavancagem, a criar sistemas que trabalham para você. Trabalhar mais só te deixa mais cansado e mantém você preso na corrida de rato. A verdadeira riqueza vem de parar de vender seu tempo e começar a construir fontes de renda passiva. Vem de investir em ativos, de criar negócios, de usar o dinheiro de forma inteligente. Os princípios estão todos na Bíblia há milhares de anos, mas a maioria das pessoas ignora completamente e segue o rebanho direto para a pobreza. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já está na frente de 95% das pessoas que desistem no meio do caminho. Agora, vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar na corrida de rato, trabalhando mais e mais para enriquecer outras pessoas? Ou vai tomar a decisão de mudar, de estudar, de investir, de construir sua própria riqueza? A escolha é sua. Mas te garanto uma coisa. Se você não mudar nada, nada vai mudar. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o que sempre teve. E daqui a 10, 20, 30 anos, vai olhar para trás e se arrepender de não ter agido hoje. Deixa seu like nesse vídeo se ele te abriu os olhos para a verdade sobre dinheiro e trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu vou continuar trazendo conteúdo que destrói as mentiras que te ensinaram sobre riqueza e te mostra o caminho real para a liberdade financeira. Comenta aqui embaixo me dizendo qual foi o princípio bíblico que mais te impactou e qual vai ser seu primeiro passo para sair da corrida de rato. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque essa informação pode literalmente mudar a vida de uma pessoa. Lembra, Deus quer abundância para você, mas você precisa fazer sua parte.